volta, professor Washington. Depois é que vocês não viram aí, né? Mas eu fiz tanto teste agora aqui para isso funcionar, que eu tô com um problema aqui de atraso entre o vídeo e o áudio, tá? Então, se acontecer isso durante a aula, tá? Não se preocupe, né? Vai ser uma coisa assim bem sucinta, bem sutil, tá? Mas espero que tenha melhorado. O áudio está sendo tranquilo, tá? Então, que é o suficiente aí para vocês pegarem tudo que eu estou passando, né? Então, esse novo formato de gravação, às vezes a gente depende do hardware e o hardware não nos ajuda, ok? Então, estamos de volta. A gente vai gravar aí, dando continuidade, tá? Ao que a gente tinha começado. E aí é o seguinte, galera, olha só. Antes da gente iniciar aqui a aula, eu gostaria de solicitar para vocês, né, pedir para que vocês, que eu até tenho já meu Instagram e a gente vai começar a postar no Instagram dicas, alguns vídeos rápidos sobre concursos, né? Então é importante que vocês façam parte dessa comunidade aí, né, aqui do professor Washington. Então, entrem lá no Instagram, procurem lá o As Floripa ou professor Washington, tá? E tá aqui o meu endereço do Instagram para que vocês possam, para que eu possa ter mais contato, inclusive com a galera. A gente vai estar sempre postando aí algumas dicas, sugestões de concurso, resolução de questão, tá? E, enfim, tudo que eu postar aqui no YouTube, a gente está postando lá também, mas lá vai ter algumas coisas a mais, um complemento. Seria interessante a gente usar esse canal do Instagram para exatamente fazer o que muitos me pedem, que é a questão dos exercícios, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Olha só, pessoal, nós paramos onde? Nós paramos. Às vezes a minha imagem vai sair daqui, tá, pessoal? Deixa eu abrir aqui a canetinha. A minha imagem vai sair aqui da tela para que eu possa dar sequência aqui, tá? Então, olha só, nós paramos na guia. Nós paramos na guia inserir, tá? Tá aqui. Grupo tabela, tá? Grupo tabela. Paramos na guia inserir grupo tabela, tá? Aqui no fundo vocês estão vendo aqui meu pequeno estúdio. E aí tem até os Minions ali no fundo, né? Muito bem. Olha só, guia inserir grupo tabela é o assunto agora, tá? Então vamos falar sobre isso. Assunto importante, tá? Eu vou até esconder aqui minha imagem e vamos direto ao assunto, certo? Então, olha só, galera. Aqui no grupo tabela, você tem aqui quais opções. Então, vamos lá. Deixa eu só fechar aqui, que mudou algumas coisinhas aqui na hora de trabalhar aqui. Ó, então assim, galera, aqui no grupo tabela, tá? No grupo tabela, você tem as seguintes opções. Uma das primeiras opções é isso aqui, ó. Isso aqui é a quantidade de células, tá? Isso aí é a quantidade de células que você pode inserir no Word de forma automática. Isso aqui já caiu em concurso, perguntando para você quantas células você pode, ao clicar no grupo tabela, quantas células são exibidas na tela. Só para você ver que a coisa é complicadíssima, né? Então, olha só, você vê, é um tipo de pergunta bem assim, né? Que a banca sabe que quase ninguém presta atenção nesse detalhe, né? E se você pensar bem, é uma pergunta relativamente simples, mas que ninguém presta atenção. Então, quantas células são apresentadas ali quando você clica em tabelas, tá? Quantas células? Então você clica ali, anota aí no seu caderno, 80 células. Então vou colocar aqui, ó, no grupo tabela, tá? Vai fazendo junto comigo, no grupo tabela,
são apresentadas 80 células, tá? Isso já de cara, quando você entra no grupo tabela. Aí depois você tem a opção inserir tabela, desenhar tabela, converter texto em tabela, planilha do Excel e tabelas rápidas, tá? Então você tem lá inserir tabela. Então vamos colocar aqui também, ó, inserir tabela, tá? Tem tabelas rápidas, inserir planilha do Excel e converter texto em tabelas, tá? Aí assim, ó, inserir tabela é o padrão que a gente já conhece, né? Isso aí vocês já conhecem, todo mundo já conhece, então é só clicar aqui, inserir no tabela, inserir tabela. Ele vai abrir uma caixa de diálogo para você com o número de colunas e linhas, tá? Você coloca ali, até isso aqui o pessoal pergunta em concurso. Lá no concurso eles vão perguntar assim, ó, quantas linhas e quantas colunas por padrão são apresentadas na caixa de diálogo de inserir tabelas. 2 linhas, 2 colunas, 3 linhas, 1 coluna, 5 linhas, 1 coluna. Então você já sabe que são 5 colunas e 2 linhas. Isso aí o cara coloca na prova para eliminar praticamente 10, de 10 elimina 9, né? Nesse sentido aí, né, nesta questão. Porque quem acerta é quem assistiu a aula aqui do professor Washington ou a galera que chuta, né? Muito bem. Olha só, aí você tem largura da tabela, largura de coluna fixa, largura automaticamente ao conteúdo, ou seja, vai ajustar o conteúdo ao tamanho da célula, ajustar automaticamente a janela, tá? Lembrar dimensões em novas tabelas. Então, o que você definir aqui nessa janelinha, você sempre que for inserir uma tabela, ele já lembra as dimensões, tá? Na verdade, isso aqui, inclusive, é importante saber, porque essa opção aqui de lembrar em novas dimensões, aliás, em novas tabelas, né? Aí você pergunta, como que ele faz isso? Como que ele vai lembrar, né? É porque ele grava no normal.docx, tá? Que é aquele arquivo de modelo do Word. E para que ele serve? Onde, pode colocar aí, onde ficam armazenadas as configurações padrão do Word, tá? Então assim, ó, tudo que você tem de padrão, a gente já tinha falado sobre isso, fica dentro do normal.docx, que é o arquivo de modelo, tá, do Word. Então, quando você clicar ali, ele deixa isso como padrão. É importante saber sobre esse arquivo normal, até falei para vocês que a gente vai falar sobre ele mais para frente, certo? Muito bem. Então, esse arquivo normal é extremamente importante, ok? Muito bem. Olha só. Quando você insere uma tabela no Word, tá? Vamos inserir uma tabela no Word. Deixa eu só abrir um negócio aqui. Que não quis sair, agora saiu. Ó, então, quando você insere uma tabela no Word, igual eu estou inserindo aqui embaixo, tá? Aqui, né, ele colocou 1, 2, 3, 4, 5 colunas e 2 linhas, tá? Uma coisa importante sobre as tabelas, tá? Coloca aí, a tecla Tab insere novas linhas e permite o pulo, né, entre as colunas do ponto de inserção, que é a mesma coisa que cursor, tá? Só que em concurso eles chamam isso de ponto de inserção, mas é o nosso cursor, certo? Então olha só, ali eu inseri a tabela e você pode bater a tecla Tab, ele vai pulando entre as colunas, ó. E se você, aí uma dica boa também para concurso. Se o cursor estiver, tá? Se o cursor estiver no final
no final ali da nossa tabelinha, tá? Aqui, sempre aqui nessa parte final, aqui, ó. Se o cursor estiver na última linha e na última coluna, tá? Quando você bater a tecla Tab, tá? Quando você bater a tecla Tab, sabe o que vai acontecer? Ele vai inserir uma nova linha, tá? Então, sempre que você bater a tecla Tab, ele insere uma nova linha. Então, ó, vamos bater a tecla Tab aqui, ó. Ó, chegou no final, ó, mais uma linha. Chegou no final, ó, e você vai vendo que ele vai inserindo novas linhas, tá? Posicionando o cursor, aliás, posicionando o ponteiro do mouse entre as colunas, você consegue redimensionar as colunas. Isso aqui também é bem tranquilo, tá? Pessoal, quando você insere elementos, objetos no Word, a tabela é considerada objeto, tá? O que são considerados objetos no Word? Tabela, imagens, ilustrações em geral, por exemplo, os fluxogramas, os diagramas, né? Tudo isso, qualquer tipo de elemento que não seja texto que você coloca dentro de um documento, isso é chamado de objeto. Então, sempre que você tem um objeto novo no Word, no caso aqui tabela, tá? Vocês podem perceber que... Oh, quer ver? Eu vou abrir aqui a nossa canetinha. Ó, que você percebe o seguinte, que ele abre para você duas guias novas, tá? Ele abre ali para você, ó, ele abre para você duas guias novas, a guia Design e a guia Layout, tá? E aqui em cima tá escrito o quê? Tá escrito ali, ó, ferramentas de tabela, tá? Ferramentas de tabela. Isso quer dizer o seguinte, que são ferramentas, são barras de ferramentas, né, que ele coloca ali para você trabalhar com a tabela. E aí isso também cai nas provinhas, nas nossas queridas provas de concurso. Eles querem saber o que nós temos aqui. Ó, na guia Design da sua tabela, ó, na guia Design, só que para aparecer tem que clicar na tabela, tá? Então você clica na tabela, ó. Na guia Design você tem linha de cabeçalho, né? Você informa que essa primeira linha aqui da tabela vai ser linha de cabeçalho, linha de totais, né? Onde vai sair os totais. Geralmente os totais a gente coloca embaixo, linha de totais embaixo, linha em tiras, tá? E aqui é o seguinte, ó, opções de estilo de tabela. Ele te dá essas aqui que são personalizadas, mas ele te dá aqui estilo de tabelas prontas, tá? Assim, lembra que eu falei para vocês assim, ó, lembra do What You See is What You Get, que é aquele recurso que a Microsoft tem, tá? Aquele recurso da Microsoft, ele te dá muita coisa pronta. E essas coisas prontas caem em concurso, tá? Então, beleza. Sabe o que pode acontecer? A psicóloga que não tem amor à vida, que não tem amor a si próprio, né? E a psicóloga vai lá, coloca na cabecinha do professor que desenvolve a questão, dizendo assim: ah, professor, essas tabelas aí do Word, cada uma tem um nome? O professor, sim, cada uma tem um nome. E o professor ali, inocente, não tem aquela maldade que a psicóloga da banca tem. Lembrando que eu estou falando de psicóloga de banca. E aí, o que vai acontecer? O professor, sim, cada um tem um nome. Ah, então por que você não pede aí nessa questão para o aluno, né, para a pessoa que está fazendo o concurso, colocar o nome das tabelas, tá? Então, o problema é que o Word te dá muita coisa pronta, só que cada coisa pronta dessa tem um nome, ó. A primeira tabela ali chama-se linha de grade clara. Depois você tem aqui outra, linha de grade clara ênfase 1. Depois você tem outra chamada ênfase 2. Depois ênfase 3. ênfase 4, ó, ênfase 5, né? E você clicando, ela vai deixar a tabela naquele estilo. Esse aqui, ó, é o tabela de grade 2, tá? Esse aqui, tabela de grade ênfase 1. O outro de baixo, tabela de grade 3, ênfase 1.
Aí você fala, professor, mas aí é complicado. Apesar que eu estava olhando aqui, a maioria é chamada de tabela de grade e ênfase, né? Deixa eu ver se vocês vão mudar aqui a ênfase. Deixa eu ver aqui. Ah, não, tem mais, ó. Tem esse aqui em forma de lista. A coisa não ia ser tão fácil. Ó, tem esse em forma de lista aqui todo preto, tá? Aí você clica no modelo, ó, e ele aplica o modelo aqui onde você está vendo. Opa, aqui. Não, aqui. Opa, pra cá. Ah, pra cá. Ah, eu vou ter... É que mudou a direção. Aqui, ó. Aqui, ó, pra cá, ok? Onde você está vendo, para cá. Então, ele vai te dar aí vários modelos, tá? Aí é o seguinte, ó. Modificar estilo da tabela. Você pode modificar o estilo, você pode limpar, né, as formatações de tabela, né? Limpa tudo. Tira todas as linhas. Quando você clicar em limpar, ele tira todas as linhas, todos os elementos. Você pode também criar o seu novo estilo, lembrando que toda vez que você cria algo novo no Word, no quesito formatação, ou você modifica uma formatação, ou você exclui uma formatação, e isso é gravado naquele arquivinho chamado normal.docx, que é o arquivo de modelo do Word, onde fica todas as configurações padrões do Word, tá? Ô, professor, eu posso dizer que o normal.docx, para eu que já assisti hardware, é como se fosse a memória CMOS. Isso mesmo, como se fosse a memória CMOS, onde ficam todas as configurações padrões da placa-mãe. No caso aqui do Word, é o normal.docx, certo? Então, maravilha. Tá, eu já estou aqui com a camisetinha. Aqui é uma camisetinha aqui um pouco diferente. Eu mostro aqui o Thor, né? Mostra o Capitão América, Homem-Aranha, ali, ó. Então tem 6 personagens ali, né? O Homem de Ferro. Então tá aí, certo? Momento geek para você que gosta de super-heróis. Muito bem. Olha só. Aí quando você clica lá em design, então você tem os estilos. Ô professor, lá na prova, então, eles vão falar assim: o usuário deseja aplicar estilos de formatações de tabela, para isso ele vai na guia design. Não, para isso ele vai primeiro você clica na tabela, aí sim você vai na guia design. Aí clicou na tabela, vai na guia design e você escolhe os modelos. Tem tabela simples, tabela de grade, tabela de lista, tá? Então, ó, quais são os modelos? Então, ó, estilos de tabelas. Estilos de tabelas, nós temos ali tabelas de grade, tá? Aqui. Qual que é o outro lá? Ó, você tem lá, ó, são os estilos de tabela. Você tem tabela simples, tabela de grade, tabela de lista. Então, tabela simples também. Tabela de grade, tabela de lista, tá? Então tá aí. Pessoal, eu sei que o Word é um saco. No entanto, a gente percebe que as pessoas procuram mais outros, né? Deixa eu só colocar para cá aqui. Que as pessoas percebem mais outros tipos de assuntos, né? Para estudar para concurso. Só que o Word também cai em concurso. E algumas questões de Word são muito complexas, porque o pessoal usa o básico, a gente já falou sobre isso nas primeiras aulas. Então toma cuidado, tá? Apesar de ser uma aula assim extremamente maçante, você fala, cara, isso aí eu não vou usar em lugar nenhum, que coisa chata, mas em lugar nenhum você vai usar também no órgão público questão de segurança da informação, questão de memória RAM, memória ROM, memória cache, HD, CD, DVD. Então, enfim, a informática ela tem vários assuntos. Claro, o Word em si é o que o pessoal não gosta tanto, né? Eu, particularmente, não... Porque todo professor tem aquele assunto que ele gosta de ministrar. Eu já não sou muito fã, assim, das questões dos aplicativos. Por exemplo, principalmente o Word. O Windows e o Word eu já não sou muito fã. Mas eu sei que isso é fundamental para quem vai fazer concurso, né?
Então não tem jeito. Agora, Excel eu já gosto. Excel já é um tipo de aula que eu gosto de dar, tá? E a parte, claro, de TI. Mas faz parte, né? Enquanto estiver caindo o Word em concursos, todos nós temos que fazer a nossa parte. Muito bem, então tá aqui as tabelinhas do Word. Tá, aí aqui em tabela, ó, aqui inserir tabela, beleza, a gente tá aqui em design. Bom, aqui em design, fora os estilos, né, que nós citamos aqui 3, você tem sombreamentos, né? O sombreamento, ele tem um detalhe, tá? Ele pinta o fundo da célula, tá? O sombreamento, ele é usado para pintar ou colocar uma cor no fundo da célula, tá? Então, observação, você pode colocar aí como observação, tá? Aqui, ó, até puxar a nossa setinha aqui, isso aqui é para colorir, ó, colorir o fundo das células de uma tabela, tá? Colorir o fundo das células de uma tabela. Não esquece de marcar isso aí, que é importantíssimo, tá? Colorir o fundo das células de uma tabela. Professor, você apagou ali. Ah, tá. Agora não tem como voltar. Mas então, ó, anota aí. Colorir o fundo, você só voltar aí o vídeo aí, tá? Tranquilo. É que agora mudou minhas ferramentas aqui, eu tenho que me adaptar. Ó, aí assim, ó. Que mais? Aqui em design, fora o sombreamento, você tem os estilos de borda, né, para você aplicar nas suas tabelas. São vários estilos de bordas, né? Então tá para colocar nas tabelas. Aqui, como você quer as bordas, no caso, se você quiser, se o cursor, isso aqui é importante, se o cursor tiver localizado dentro de uma célula e você for ali em bordas, ele vai colocando, vai mexendo com as bordas daquela célula, tá? Se você quiser mexer com a borda da tabela inteira, você tem que selecionar a tabela inteira, tá? Então esse aqui é o design. Aí aqui você tem a guia layout da tabela, tá? A guia layout é a guia que mais tem opções das tabelas. É onde você realmente mexe com, por exemplo, você quer inserir uma nova linha, se você excluir linha, tá? Então podemos dizer o seguinte, que a guia design trabalha com elementos de formatação para a tabela, tá? Para a tabela. Então é até legal, aqui, ó, é até legal vocês anotarem isso, tá? Que a guia design ela mexe com elementos de formatação para a tabela. Pronto. Tá? E a guia layout é ela que permite a inserção e inclusão de vários outros recursos, tá? Tais como o que. Então, por exemplo, recursos que a gente pode colocar ali na guia layout, tá? Deixa eu só mudar aqui na guia layout, ó. Clicando aqui, guia layout, o que nós temos aqui, ó? Na guia layout você tem isso tô aqui nas tabelas ainda, ó. Então você percebe que dentro da tabela você tem mais duas guias, a guia design e layout. Dentro da guia layout tem outros grupos, tá? Então, a guia layout você tem aqui selecionar objetos da tabela, exibir grades, né, linhas de grade, propriedades da tabela, tá? Desenhar tabela, borracha, tá? Para você apagar alguma coisa que você colocou ali na tabela. Muito bem. Aí aqui que entra algumas coisas de concurso, tá? Isso da guia layout. Excluir. Aqui em excluir você pode excluir células, colunas, linhas e tabela. Excluir células, ó. Então você pode, por exemplo, deixa eu colocar aqui em selecionar célula, ó. Então você pode, por exemplo, aqui, ó, marquei a célula aqui pro lado de fora, tá? Marquei a célula pelo lado de fora. Você vai aqui em excluir, ó, excluir linhas. Então você percebe que como tá marcado, ele já sabe que ou você vai excluir uma linha, ou você vai excluir uma coluna, tá?
Então, beleza. Ó, você pode excluir linha, coluna, você pode excluir a tabela inteira. Se você só deixa clicado, aí não, ele te abre outras opções. Aqui em excluir células, você pode deslocar a célula para a esquerda, deslocar a célula para cima, excluir a linha inteira ou excluir a coluna inteira, tá? Então, essas são as opções de exclusão, ok? Então, ó, podemos colocar aqui que dentro da guia Layout você tem, dentro da guia Layout, tá? Você tem o recurso excluir. Na verdade é o grupo linhas e colunas. Então, ó, coloca aí. Grupo linhas e colunas. E ali você tem a opção de excluir, inserir, excluir, inserir, linhas, excluir, vou colocar assim, ó, excluir ou inserir linhas ou colunas, apagar tabela, também tem, tá? Apagar tabela. Que mais nós temos aqui? Inserir linhas, ó, inserir linhas abaixo, à esquerda, à direita. Então, basicamente é isso. Inserir linhas de colunas, tá? E deslocar. E deslocamento. Muito bem, tá? Toma seu cafezinho aí, não desista. Eu sei o quanto é complicado. Ó, vamos ver aqui. Pronto. Aqui não ficou do jeito que eu queria. Não deu. Ó, muito bem. Aí aqui ó, em layout você ainda tem aqui, ó, mesclar, outra opção. Olha aí, grupo mesclar. Aí permite mesclar células. É uma coisa importante, tá? Você tem às vezes que entender o que é isso. Porque às vezes a banca pergunta aqueles 10%. Lembra? Aqueles 10%, não é aqueles 1%, né? É os 10%. Então, no caso, permite mesclar célula, que é o quê? Que é apagar ou unir linhas e colunas de uma área selecionada, tá? Então, por exemplo, aqui voltando à nossa tabelinha, vamos mudar esse layout aqui, onde é que é mesmo? Ó, design, isso mesmo, ó, muito bem, ó. Ó, vamos supor que toda essa primeira linha aqui, ó, eu quero sem as colunas, tá? Eu quero toda essa primeira linha sem as colunas. Aí você vai lá em layout, aí você vai onde? Mesclar, aí você tem mesclar células, aí você pode dividir células e dividir tabela. Então, o que é? Você vai em mesclar células, tá? O grupo mesclar permite, no caso, mesclar as células. Ó, você vê que ele tirou as linhas e colunas, ó, e agora você consegue fazer o quê? Consegue fazer um cabeçalho, por exemplo, tá? Então, muito bem, professor, estou gostando dessa parte. Ó, você pode centralizar, pode, né, fazer o que você quiser ali. Então, aquela parte ali está mesclada. Então, vamos aqui de novo. Ó, então, tá aí, tá mesclado, tá? Muito bem. Aí, fora aqui a parte de mesclar, você tem tamanho da célula, né, que você define o tamanho das linhas e colunas e o ajuste automático do conteúdo, autoajuste da janela, largura fixa da coluna, tá? Então aqui no grupo tamanho da célula, então bota ele aqui embaixo, no grupo tamanho da célula, você tem o quê? Aqui em grupo tamanho da célula, você tem, ó, altura da linha e coluna, ajuste automático do conteúdo, altura da linha e coluna, ajuste automático do conteúdo, tá? Que mais que você tem lá? Ó, autoajuste e largura fixa. Autoajuste e largura fixa, tá? Então, aí são elementos que você tem aí que você pode colocar nas tabelinhas do Word, tá? Muito bem, ó. Aqui eu estou mexendo aqui.
Ó, é o que eu coloquei aqui, ó, ajuste automático, tá? Então, o ajuste automático, ó, você percebe que ele só vai ajustando dentro do tamanho do conteúdo da célula, tá? O padrão do Excel, aliás, do Word, tá? O padrão dele é a largura fixa das colunas. Então, quando você insere a largura fixa das colunas, ele coloca o padrão, né, que é a largura padrão das colunas do Word, tá? Inclusive, isso pode ser assunto de concurso também. Se a banca perguntar qual que é o padrão, a largura padrão das colunas do Word, tá? Largura padrão das colunas do Word. Então, você vai colocar o seguinte, que a largura é 3,68, tá? E a altura 0,49. Aí você fala, cara, não é possível que eles perguntam isso. Perguntam, cara. Dependendo do concurso, por exemplo, você vai fazer um concurso para ganhar 30 mil reais, cara, eles vão perguntar coisas assim, galera, que você menos imagina realmente, tá? Porque a banca sabe que vocês não mexem com esse tipo de assunto, né? Ninguém fica procurando, qual que é a largura de uma coluna, de uma linha, ninguém sabe disso, né? Então, muito bom. Fechou aqui essa parte, tá? Aí, que mais que nós temos aqui? Nós temos aqui na guia layout, ó. Na guia layout, você tem alinhamento, tá? O grupo alinhamento. Aí é o seguinte, pessoal, esse alinhamento, tá? Ó. Esse alinhamento aqui, ó, é o alinhamento da célula dentro, é o alinhamento do texto dentro da célula, tá? Ó, alinhar acima, à direita, à esquerda, né? Aqui no meio, no caso quando a célula ela é maior, ó, alinhamento no meio, ó, acima, ó, embaixo. Isso aqui é o alinhamento dentro da célula, tá? Então, alinhamento de texto contido na célula. Aqui, a direção do texto, que às vezes você quer escrever na horizontal, na vertical, você pode clicar aqui, direção do texto, tá? E margem também, você pode definir margens, que aí no caso, é a margem aqui dentro da célula, tá? Então, aqui em alinhamento, você pode mexer com alinhamento do texto dentro da célula, direção e margem. Então, coloca aqui, ó. Então, você vai colocar o seguinte, grupo alinhamento, permite alinhar o texto dentro da célula, tá? Texto dentro da célula, direção e margens, tá? Ó, permite lá, direção e margens também, certo? Muito bem, muito bem. Tá, deixa eu ver aqui se tem mais coisas aqui. Ainda lá em tabela, você tem classificar, aí você tem um grupo dados, ainda você tem classificar, para classificar os conteúdos dentro da célula, tá? Esse negócio do classificar é o seguinte. Aqui no classificar, deixa eu até mudar um negócio aqui, deixa eu apagar aqui. Tá, olha só. Você tem aqui laranja, você tem aqui melão, abacaxi, tá? Melancia, muito bem. Aí você tem os númerozinhos, os valores, pronto, ponto. Isso aqui são valores dos produtos. Olha só. Se você vai aqui em layout classificar, a banca pode perguntar para você que é o seguinte. O usuário clicou na coluna de produtos e clicou no item classificar. É correto afirmar que os produtos serão classificados em ordem crescente juntamente com seus valores. Certo ou errado? Vamos ver aqui, ó. Ó, o que vai acontecer? Por padrão, ele abre uma caixinha de diálogo, que é a coluna 1, tá? Beleza. Ó, coluna 1, coluna 2, texto e texto, crescente, crescente. A hora que você bater OK... tá,
coluna 1. A hora que você bateu OK, o que aconteceu? Ele colocou, olha só, volta lá, vamos pegar aqui o melão, tá? Ó, o melão, ele na sequência teria que ficar por último, tá? Então, ó, você, beleza, marcou, clicou lá, ó, marcou coluna 1, né? OK. Ó, você vê que ele colocou em ordem, bonitinho, crescente, tanto produto quanto seus respectivos, né, preços. Então, classificar ele permite isso, tá? Que você possa classificar em ordem crescente ou decrescente, isso é bem tranquilo também. Converter texto em tabela, ou seja, ou tabela em texto, tanto faz, né? E uma coisa importante que eu até falei para vocês já no final da aula passada, pessoal. Você sabia que o Word faz cálculos nas tabelas? Isso já caiu em concurso. Muita gente não sabia, mas o Word faz cálculos nas suas tabelas, tá? E usando fórmulas. Inclusive caiu no concurso a fórmula. E muita gente marcou errado, por quê? Porque alguns acharam que são as mesmas fórmulas que o Excel utiliza, certo? E na verdade não. E outros achavam o seguinte, o Word não faz fórmula, né? Não faz cálculo. Então, olha só, é só clicar aqui em fórmula. Olha só que maravilha, ó. Vamos supor que eu tenho aqui o total, né? Conforme a gente está mostrando aqui, nós temos aqui o total, tá? E eu gostaria, né, até marcar aqui, ó, nós temos aqui o total e eu quero que saia o total da soma desses produtos aqui embaixo, tá? Primeira coisa, você vai dar um clique aqui na célula que você quer que saia o total, certo? Então faça isso, se você estiver aí usando aí, pode fazer em casa, ó, clicou, então ó, cliquei. Depois você vai em layout, aí você vai aonde? Em fórmula. Aí ele vai abrir essa caixinha de diálogo. Uma das primeiras fórmulas do Word, pessoal, é a fórmula de soma. A fórmula de soma está escrito ali, igual sum above, né? Above, traduzindo de português para o inglês, é acima, não é isso? Então, ó, some para mim tudo que está acima. Ah, professor, então quer dizer que ele não faz igual ao Excel, ele não é A1, 2 pontos A2, A1, ponto e vírgula 2, não, o Word ele não trabalha com referências, e sim direções, né? Somar o que está acima, ou do lado esquerdo, lado direito, ok? Então dá ok, pronto, ele já me deu aqui o total, né? Conforme vocês estão vendo ali, ó, já me deu o total, já somou todos os valores. Então, ó, tomem cuidado com o Word, ele faz cálculos. Professor, tem como passar ali quais são esses cálculos? Olha só. Quando você clica lá, ele te dá aqui, ó. Você tem aqui, ó, as fórmulas, né? Aqui as funções, ó. As funções aí, pessoal, seria legal vocês entrarem no Word e tentar memorizar essas funções aqui, tá? Você tem ABS, AND, Average, como se fosse a média, tá? Então ele calcula a média. Aí você tem Count, Define, False, If, Int. Então você tem o Maximum, que é o maior número, menor número, Mod, que é que ele retorna o resto de uma divisão. Aí você tem fórmulas também você pode colocar fórmulas que a gente inclusive vai ver no Excel, que são as fórmulas lógicas, not, or, né? Round, que aí ele faz contagem. Então, pessoal, nós temos vários tipos de fórmulas no Word para você, tá? Então, ó, aqui ele retorna, por exemplo, o valor absoluto, AND é uma fórmula de lógica, média, contar números, define, aí tem vários outros, tá? Então, ó, memorize no concurso apenas o nome das fórmulas. Isso aqui é importante, tá? E não esquecer que ele utiliza, né, left, por exemplo, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, igual sum, ó, aqui, ó. Se eu colocar, vamos colocar aqui, ó, igual sum, aí você coloca aqui above, né? Isso quer dizer o seguinte, some tudo que está acima, não é isso?
Some tudo que está acima, tá aqui, above. Aí você pode, professor, eu quero somar tudo que tem do lado esquerdo, do lado direito. Então você vai colocar igual sun left, né, do lado esquerdo, e assim vai por diante, tá certo? Como não tem nada aqui, ele já somou com 0 da célula esquerda ali. Muito bem, pessoal, esse aqui é o assunto de tabelas, tá? Aqui que a gente queria te passar. E só para a gente finalizar esse assunto de tabelas, tá? Já que a aula ficou bem grande, ó, 40 minutos falando de tabela do Word. Aqui em tabela você também tem, ó, as tabelas rápidas, tá? Isso também cai em concurso, coloca lá. Tabelas rápidas. Tabelas rápidas são tabelas prontas para você aplicar no documento, tá? Dentre essas tabelas prontas, você tem que saber os nomes, tá? Infelizmente, tudo tem um nome e cai no concurso o nome. Ó, tem calendário 1, calendário 2. Ô, professor, então são tabelas em forma de calendário, isso. Tem calendário 1, calendário 2. Aí você tem calendário 3, calendário 4, com subtítulo 1, com subtítulo 2, lista tabular e matriz e tabela dupla. Pessoal, assim, ó, lá no concurso vão falar assim, ó, matriz é um tipo de tabela rápida do Word. Cara, maioria vai errar. Quem acertar vai porque é aqui do canal do Ócito ou chutou, tá? Então, ó, quais são os tipos de tabelas do Word? Então, você coloca lá, calendário 1, né? 2, 3, 4, tá? Qual a outra tabelinha? Deixa eu colocar aqui um tópico aqui, para ficar bonitinho. Pronto. Aí você tem lista tabular, tabela dupla, tá? Tabela dupla. Qual que é o outro tipo de tabela que nós temos aqui, ó? Calendário. Aí você tem lá, ó, com subtítulo 1 e 2, matriz e lista tabular, já foi, né? Então, ó, matriz com subtítulo 1 e 2, tá? Então, pessoal, vocês estão estudando para concurso, memorize esses tipos de tabelas prontas, isso aí cai nas provas, tá? O Word, eu sei, ele é maçante, não é fácil, tá? Eu sei, até para mim, né? Eu sou professor, você passar o Word, só que a banca vai pedir aquilo que você não usa, tá? É um aplicativo assim que, por isso que até hoje ainda cai muito nos concursos, até porque também vocês vão usar bastante, né, o Word lá no órgão público, ou não, né? Só tomar café, que é uma maravilha, né? Mas enfim, agora você já sabe como usar o Word, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí a demora da aula, mas infelizmente o grupo tabela é muito extenso, né? Na verdade, a guia inserir praticamente ela é muito extensa, mas aí os outros eles vão ser assuntos mais rápidos, ok? Então é isso, galera. Até a próxima aula!